Saia da minha casa! A voz dele cortou o ar pesado da mansão como um trovão, fazendo o silêncio se espalhar por cada canto. A chuva batia forte nas janelas, como se o próprio céu testemunhasse aquele momento. Felipe Albuquerque, um dos homens mais ricos e temidos da região, estava no topo da escadaria, imponente em seu terno escuro, os olhos tão frios quanto lâminas. Do outro lado, Carla, uma mulher simples de roupas encharcadas pela tempestade, tremia, mas não de medo, era determinação. O contraste entre eles era gritante. Ele, poderoso e arrogante, acostumado a mandar e ser obedecido. Ela, corajosa, ousando pedir uma chance para salvar crianças sem lar. Quando Felipe avançou um passo para expulsá-la, Carla fez algo inesperado. Ergueu o queixo e decidiu enfrentá-lo, mesmo sabendo que poderia perder tudo. Mas o que ela disse naquela noite para calar o milionário diante de todos? E por que aquelas palavras mudariam para sempre a vida de um homem que parecia ter trancado o próprio coração? Prepare-se, porque essa história vai prender você até o último segundo. Mas antes, já se inscreve no canal, deixe seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa, eu garanto, vai mexer com você. A mansão era ainda mais imponente por dentro. O hall principal, iluminado apenas por lustres antigos, parecia um cenário de filme, mas para Carla era o lugar mais hostil que já havia pisado. Ela segurava contra o peito a pasta com os documentos do projeto social, tentando ignorar o peso do olhar de Felipe. Sua voz saiu mais baixa do que pretendia, mas havia firmeza. Senhor Albuquerque, eu só preciso de alguns minutos. O que tenho para mostrar não é sobre mim, é sobre crianças que precisam de um lugar seguro. Felipe desceu um degrau da escadaria e levantou a mão, interrompendo-a. Eu não estou interessado. Esta casa não é um abrigo. Eu não quero ninguém aqui. Carla sentiu o peito apertar, mas respirou fundo. Esta propriedade está fechada há anos. Ela poderia dar vida a quem não tem mais nada. E você acha que isso me importa? A voz de Felipe soou ainda mais fria. Abandonado ou não, este lugar é meu. Ela se aproximou um passo, sentindo o coração acelerar. Eu não vim pedir caridade, Sr. Albuquerque. Vim pedir uma chance. O olhar de Felipe endureceu. Eu já perdi tudo o que me importava. Não vou abrir minha casa para ninguém. Carla sentiu a raiva e a compaixão misturarem-se dentro dela. O grito dele ainda vibrava nos ouvidos, mas havia algo por trás daquele tom, uma dor silenciosa que ela não sabia explicar. Mesmo assim, o orgulho dele era maior. Vá embora, disse Felipe virando as costas. E não volte. Carla ficou parada por um instante, o peso do silêncio esmagando-a. Sentia vontade de chorar, mas não permitiria que ele a visse cair. Um dia o senhor vai perceber que se trancar aqui dentro não faz a dor ir embora, disse, a voz firme. Felipe parou por um segundo no topo da escada, mas não respondeu. Entrou no corredor e desapareceu, deixando Carla sozinha no vasto hall. Ela caminhou devagar até a porta principal. Cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Do lado de fora, o vento frio cortava como lâminas, e a chuva molhava o rosto dela enquanto descia os degraus de pedra. Ao atravessar o portão, olhou para trás. Viu Felipe na varanda, sozinho, segurando algo pequeno nas mãos. Ele abriu o medalhão dourado e fixou o olhar na foto de uma menina sorridente. Por um instante, Carla pensou ter visto seus olhos marejados, mas logo ele fechou o medalhão e virou-se para dentro. Aquela noite, Carla voltou para sua casa com o coração pesado. A pasta com o projeto social estava molhada pela chuva, e as palavras de Felipe não saíam de sua mente. Saia da minha casa! Ela pensava nas crianças que esperavam por uma resposta, lembrava dos rostos cansados e esperançosos de cada uma delas. Como poderia voltar e dizer que não havia conseguido nada? Sentou-se na cama e deixou as lágrimas caírem. Não era apenas pelo fracasso, era por ter sentido que por trás da frieza de Felipe
Havia algo que gritava por ajuda, algo que ele tentava esconder do mundo, mas Carla não era de desistir. No dia seguinte, ela acordou cedo, ainda com a sensação de peso no peito. Olhou para o envelope com as fotos das crianças e decidiu que precisava tentar mais uma vez. Passou a manhã preparando-se, revisando tudo o que diria. Pegou o ônibus até a entrada da propriedade e desceu no mesmo ponto. O portão de ferro parecia ainda mais imponente sob a luz do sol. Tocou a campainha e esperou. O mesmo segurança de antes apareceu cruzando os braços. "Você de novo?" disse ele, com um suspiro impaciente. "Preciso falar com o Sr. Albuquerque, é importante", respondeu Carla. "Ele não quer falar com você", disse o homem. Carla ergueu o queixo, determinada. "Então diga a ele que ficarei aqui o dia inteiro se for preciso." O segurança olhou para ela, irritado, mas pegou o rádio preso ao cinto e murmurou algo. Segundos depois, abriu o portão. "Ele disse que você tem 5 minutos." Carla entrou com passos firmes, mas por dentro tremia. Felipe a esperava no hall, de braços cruzados. 5 minutos, disse ele, antes que ela pudesse falar. Carla abriu o envelope e mostrou as fotos das crianças. "Não estou aqui por mim. Estou aqui por eles. Eles não têm onde dormir, onde brincar, onde serem crianças." Felipe olhou para as fotos rapidamente, mas desviou o olhar como se aquilo o incomodasse. "E você acha que isso é problema meu?" "Não é problema seu", respondeu Carla, firme. "Mas pode ser a sua chance de mudar algo." Felipe franziu o senho. "Mudar algo? Você não sabe nada sobre mim." "Sei que o senhor está se fechando para o mundo", disse Carla, dando um passo à frente. "Mas ao fazer isso, está se afastando da vida." As palavras dela pareciam ter atingido um ponto sensível. Felipe permaneceu em silêncio por um instante, respirando fundo. Então, finalmente falou. "1 semana. Você tem 1 semana para me mostrar que esse projeto vale a pena. Depois disso, todos vão embora." Carla mal acreditava no que ouvia. "Obrigada, Sr. Albuquerque. Prometo que o senhor não vai se arrepender." Felipe desviou o olhar e fez um gesto para que ela saísse. Naquela noite, enquanto Carla organizava as primeiras atividades para levar as crianças até a fazenda, Felipe permaneceu na varanda da mansão, sozinho. Pegou novamente o medalhão dourado e abriu-o, observando a foto da filha sorrindo. Passou o dedo pela imagem, sentindo uma dor que parecia nunca diminuir. Murmurou para si mesmo. "Eu não sei se consigo." Mas em algum lugar de seu coração, uma fagulha de mudança começava a surgir. O ônibus barulhento subiu a estrada de terra que levava à fazenda Albuquerque. Carla estava sentada na frente, as mãos apoiadas no colo e o coração acelerado. Olhava pela janela e via as crianças agitadas, curiosas, com os olhares atentos àquele caminho cercado por árvores centenárias e cercas extensas. Para elas, tudo aquilo era uma aventura. Para Carla, era a maior responsabilidade de sua vida. Desde a noite anterior, mal havia dormido. Passara horas organizando as atividades, separando materiais, pensando em cada detalhe para que a primeira semana desse certo. O prazo de 1 semana que Felipe lhe concedera parecia curto demais, mas era tudo o que tinha. Precisava mostrar a ele que aquele projeto valia a pena. As risadas infantis a fizeram sorrir, ainda que por dentro estivesse apreensiva. As crianças não sabiam que aquele espaço poderia ser temporário. Carla preferia poupar o pouco de esperança que tinham. "Tia Carla, a gente vai morar aí?" perguntou Ana, uma menina de 6 anos que estava ao seu lado, segurando uma boneca velha. Carla afagou os cabelos dela. "Por enquanto, vamos passar o dia lá. Vamos brincar, estudar e ter um espaço só para nós." Ana sorriu, mas Carla sentiu o peso da palavra "por enquanto" ecoar dentro de si. O ônibus parou em frente ao portão da fazenda. O segurança, o mesmo que havia barrado Carla 2 vezes, aguardava de braços cruzados. Ele olhou para a multidão de crianças com um ar desconfiado, mas abriu o portão sem dizer nada. "Vamos descer com calma",
disse Carla, enquanto ajudava os pequenos. As crianças correram pelo jardim assim que atravessaram o portão, encantadas com a grandiosidade do lugar. Algumas nunca tinham visto algo tão bonito. O gramado impecável, as árvores frutíferas, os canteiros de flores bem cuidados. Carla as observava com um misto de alegria e ansiedade. Sabia que Felipe não queria bagunça, mas era impossível conter a empolgação delas. Fiquem juntos, por favor, pediu em vão. Felipe apareceu na varanda da mansão, alto e imponente, observando a cena com os braços cruzados. Seu olhar percorria cada criança como se avaliasse a decisão que havia tomado. Quando encontrou os olhos de Carla, manteve a expressão fechada. Carla respirou fundo e se aproximou. Bom dia, Sr. Albuquerque. Espero que não se importe com a animação delas. É tudo novo. Felipe olhou para ela por um momento. Apenas mantenha a ordem. Farei isso, respondeu Carla, com um sorriso leve. Obrigada por nos receber. Ele não respondeu. Virou-se e voltou para dentro da mansão, deixando Carla com a sensação de que cada passo que dava naquele lugar ainda precisava ser conquistado. O grupo foi levado até o antigo celeiro da fazenda, que havia sido adaptado para receber as atividades. Carla e alguns voluntários passaram a manhã decorando o espaço com cartazes coloridos e mesas improvisadas. Era simples, mas aconchegante. As crianças se acomodaram em círculos para as primeiras atividades. Carla começou contando uma história. Enquanto falava, percebeu que Felipe observava de longe, parado à sombra de uma das árvores. Ele parecia evitar contato direto, mas não conseguia se afastar completamente. Durante o intervalo, Carla se aproximou dele. Quer conhecer o espaço por dentro? Felipe a olhou com ceticismo. Não preciso ver. Talvez queira ver como está sendo usado, disse ela, mantendo a voz calma. Felipe hesitou por um instante, mas acabou seguindo Carla até o celeiro. Quando entrou, foi recebido por uma explosão de risos. As crianças brincavam, desenhavam, algumas cantavam. Ele percorreu o ambiente com os olhos e Carla percebeu um leve abrandamento em sua expressão. É isso que eu quero manter, disse Carla. Essas crianças têm histórias difíceis. Aqui, pelo menos por algumas horas, podem ser apenas crianças. Felipe não respondeu de imediato. Observava Ana, a menina que desenhava sozinha em um canto. Ele se aproximou devagar. O que está desenhando? Perguntou, sua voz mais suave do que Carla esperava. Ana olhou para ele, surpresa. Você? Felipe franziu a testa. Eu? A menina mostrou o papel. Era um desenho simples, mas nele Felipe aparecia sorrindo ao lado das crianças. Ele não lembrava a última vez que sorrira de verdade. Posso ficar com ele? Perguntou Ana, tímida. Felipe pegou o desenho com cuidado. Obrigado, disse, e por um instante Carla percebeu algo diferente em seus olhos. Os dias seguintes foram intensos. Carla dedicava-se de corpo e alma para que tudo desse certo. Organizou atividades educativas pela manhã, brincadeiras à tarde, refeições preparadas por voluntários da cidade. As crianças pareciam florescer naquele ambiente. Felipe, aos poucos, começou a aparecer mais. No início, apenas observava de longe. Depois, começou a ajudar em pequenas tarefas. Consertou uma mesa quebrada, carregou caixas de alimentos, emprestou ferramentas, sempre calado, mas presente. Carla percebia a mudança. Ele ainda carregava a dor no olhar, mas havia momentos em que o semblante se suavizava. Numa tarde chuvosa, ela o encontrou arrumando a parte elétrica do celeiro. Você sabe fazer de tudo, não é? Disse, tentando quebrar o silêncio. Felipe olhou para ela. Quando se vive sozinho, aprende-se a não depender de ninguém. Carla se aproximou devagar. Viver sozinho não é viver, Felipe. Ele a encarou por um instante, e a intensidade daquele olhar fez Carla sentir um frio na barriga. Você fala como se me conhecesse, disse ele. Ah, não conheço sua história, respondeu Carla com sinceridade. Mas sei o que é se fechar para o mundo. Felipe desviou o olhar e voltou ao trabalho. Mas Carla sabia que suas palavras haviam ficado.
Numa manhã ensolarada, Carla encontrou Felipe parado diante do medalhão dourado. Ele parecia perdido em pensamentos, mas guardou o objeto assim que a viu. "É bonito", disse ela com delicadeza. "Era de alguém especial?" Felipe respirou fundo. "Era da minha filha." Carla sentiu o coração apertar. "Você a perdeu?" Ele assentiu, sem conseguir dizer mais nada. Carla quis abraçá-lo, mas respeitou o espaço. Apenas disse: "Deve ter sido muito difícil." Felipe a olhou, e por um segundo, Carla viu a dor pura refletida nos olhos dele. "Eu não consegui salvá-las", murmurou ele quase num sussurro. Carla sentiu um nó na garganta. "Às vezes a vida nos tira coisas que não conseguimos entender, mas se você está aqui, talvez ainda tenha um propósito." Felipe desviou o olhar. "Talvez." Na sexta-feira, Carla organizou um piquenique no jardim da fazenda. As crianças correram, jogaram bola, cantaram. Felipe ficou à distância, observando tudo em silêncio. Em determinado momento, Ana se aproximou dele novamente. "Vem brincar com a gente?" Felipe hesitou. "Acho que não sou bom nisso." "Você não precisa ser bom", disse a menina segurando sua mão. "Só precisa estar com a gente." Felipe olhou para Carla, que observava a cena de longe. Ela assentiu com um sorriso. E pela primeira vez em anos, ele se permitiu sentar no chão ao lado das crianças. Naquela noite, Carla ajudava a arrumar o celeiro quando Felipe apareceu. Ele parecia mais leve, mas ao mesmo tempo carregava uma expressão de algo que precisava ser dito. "A semana está quase acabando", disse ele encostando-se à porta. "Eu sei", respondeu Carla, tentando esconder a apreensão. Felipe a observou por um momento. "Você realmente acredita que isso pode dar certo?" Carla se aproximou. "Eu acredito nas crianças. E acredito que este lugar pode ser mais do que muros vazios." Felipe baixou os olhos. "Eu não sei se consigo." "Consegue sim", disse Carla firme. "Você já está mudando." Ele levantou o olhar e a intensidade fez Carla perder o fôlego. Por um instante, parecia que ele iria se aproximar ainda mais, mas se conteve. "Vou pensar", disse, e saiu. Mais tarde, Carla caminhava pelo jardim quando viu uma luz acesa na varanda da mansão. Felipe estava lá sozinho, segurando o medalhão. Mas dessa vez, algo era diferente. Ele olhava para o celeiro, onde as crianças dormiam, e um sorriso discreto surgiu em seus lábios. Carla sentiu que estava acontecendo algo importante. Felipe Albuquerque estava, pouco a pouco, abrindo as portas do coração que mantivera trancado por anos. Carla despertou mais cedo do que o habitual naquela manhã. O som dos pássaros ao redor da fazenda se misturava ao murmúrio do vento, batendo nas árvores, criando um cenário sereno que contrastava com a inquietação que ela sentia por dentro. A semana estava chegando ao fim, e embora Felipe tivesse mostrado sinais de mudança, ele ainda não havia dado uma resposta definitiva sobre manter o projeto. Enquanto observava as crianças ainda dormindo nos colchões improvisados do celeiro, Carla se perguntava se aquele era o último dia delas ali. A ansiedade pesava em seu peito. Precisava de algo que convencesse Felipe de vez. As crianças começaram a acordar uma a uma, e Carla se dividiu entre preparar o café da manhã e acalmar as expectativas. Elas já haviam se acostumado com a fazenda, com o espaço amplo para correr, com as refeições fartas, com a sensação de segurança que não tinham há muito tempo. "Tia Carla, a gente vai ficar aqui para sempre?" perguntou Ana, puxando a barra de sua blusa. Carla sorriu, tentando ser firme. "A gente vai fazer de tudo para que isso aconteça, meu amor." Mas no fundo, ela não tinha certeza. Enquanto organizava as atividades do dia, Carla percebeu a ausência de Felipe. Desde a noite anterior, quando o vira sozinho na varanda, não o encontrara mais. Perguntou ao segurança, mas ele apenas respondeu que o patrão tinha ido resolver assuntos pessoais. Carla sentiu uma pontada de preocupação. Felipe era um homem reservado, e ela percebia que as lembranças do passado ainda o assombravam. Havia algo em seu olhar que dizia mais do que as palavras, uma dor silenciosa,
antiga que ele mantinha trancada a 7 chaves. Decidiu não insistir. Precisava continuar o trabalho com as crianças, mas sabia que mais cedo ou mais tarde teria de entender o que estava por trás daquele sofrimento. Na hora do almoço, enquanto as crianças brincavam no jardim, Carla foi até a parte mais antiga da fazenda em busca de mantimentos. Passou pela lateral da mansão e encontrou uma porta entreaberta que dava acesso a um corredor pouco iluminado. A curiosidade falou mais alto. Entrou devagar, os passos ecoando no chão de madeira antiga. O corredor levava a um salão amplo, decorado com móveis antigos cobertos por lençóis brancos. Sobre a lareira havia fotos empoeiradas de Felipe, com uma mulher de sorriso doce e uma menina de cabelos cacheados. Carla se aproximou, sentindo um aperto no peito. A menina era a mesma que estava na foto do medalhão que Felipe carregava. Passou os dedos sobre a moldura, limpando a poeira, quando ouviu uma voz atrás de si. — O que está fazendo aqui? Carla se virou assustada. Felipe estava parado na porta, o semblante mais duro do que ela já havia visto. Eu só estava procurando mantimentos, disse ela, tentando se explicar. A porta estava aberta. Felipe se aproximou, o olhar fixo nas fotos. Não tinha nada para você procurar aqui. Carla sentiu um nó na garganta. Felipe, eu não queria invadir nada, mas essa é a sua filha, não é? Ele desviou o olhar. Era. A dor na voz dele era tão nítida que Carla se aproximou um passo. O que aconteceu? Felipe respirou fundo, como se estivesse lutando contra memórias que preferia esquecer. Elas morreram, minha esposa e minha filha. Carla engoliu em seco. Eu sinto muito. Não sinta, disse ele, a voz baixa, mas firme. A culpa foi minha. Carla ficou em silêncio por alguns segundos. Não pode ter sido sua culpa. Felipe riu sem humor. Eu estava viajando a trabalho. Prometi que voltaria mais cedo para o aniversário da minha filha, mas adiei a viagem, como sempre fazia. Quando voltei, a casa estava em chamas. Carla sentiu os olhos marejarem. Felipe, você não poderia ter previsto isso. Eu não estava lá, disse ele, com um olhar que parecia atravessá-la. Se eu estivesse, talvez pudesse ter feito algo, mas não estive. E agora tudo o que tenho são lembranças que me atormentam. Carla se aproximou, mas não ousou tocá-lo. E é por isso que você se isolou. Não é isolamento, Carla, interrompeu ele, a voz embargada. É sobrevivência. Quando você perde tudo o que ama, aprende que o melhor é não se apegar a mais nada. Carla sentiu um aperto profundo no peito. Mas você não está sobrevivendo, Felipe. Você está se escondendo. Ele fechou os olhos por um instante, como se quisesse bloquear as palavras dela. Quando os abriu, o olhar estava carregado de dor e raiva. Não fale como se entendesse o que eu sinto. Carla não recuou. Talvez eu não entenda a sua dor, mas eu sei o que é sentir que a vida perdeu o sentido, e sei que essas crianças precisam de você. Felipe desviou o olhar. Elas precisam de um abrigo, Carla, não de um homem quebrado. Você se engana, disse ela com a voz firme. Elas precisam de um lugar seguro, sim, mas precisam também de um exemplo de que é possível se reerguer. Felipe a olhou, a expressão endurecida. E você acha que eu posso ser esse exemplo? Eu acho que você já está sendo, respondeu Carla. Só por ter aberto as portas dessa fazenda, você já mudou a vida delas. O silêncio se instalou entre os dois. Felipe parecia dividido entre acreditar e afastar-se ainda mais. Eu preciso de um tempo, disse ele finalmente. Por favor, saia daqui. Carla assentiu. Antes de sair, olhou para as fotos sobre a lareira. Elas teriam orgulho de você, Felipe. Ele permaneceu em silêncio, mas as palavras dela ficaram. Nos dias seguintes, Felipe passou a se manter mais distante. Carla respeitava o espaço dele, mas sentia que precisava fazer algo para quebrar aquele muro emocional. Uma tarde, Ana caiu e machucou o joelho enquanto brincava no jardim. Chorava alto quando Felipe apareceu. Ele se ajoelhou ao lado dela, pegou-a no colo e a levou para dentro da mansão.
Carla os seguiu. Vai ficar tudo bem, disse Felipe, limpando o machucado com cuidado. Ana o olhava com confiança, o choro já diminuindo. Carla observava a cena em silêncio. Viu como Felipe, mesmo carregando tanta dor, tinha um coração capaz de cuidar, e percebeu que ele precisava ouvir isso. Você é bom com elas, disse Carla, quando Ana já estava calma. Felipe balançou a cabeça. Não sei lidar com crianças. Está enganado, respondeu Carla. Ana parou de chorar assim que você a abraçou. Felipe suspirou, olhando para a menina que agora dormia em seu colo. Ela me lembra a minha filha. Carla sentiu o coração apertar. Isso deve ser doloroso. É, disse ele, a voz baixa, mas ao mesmo tempo é bom sentir que posso proteger alguém. Carla sorriu levemente. Então não se afaste, Felipe. Essas crianças precisam de você. Ele olhou para Carla e por um instante parecia que diria algo, mas apenas assentiu e saiu carregando Ana nos braços. No final de semana, Carla organizou uma apresentação musical improvisada com as crianças. Convidou alguns voluntários da cidade para assistirem. Felipe ficou no fundo do celeiro, observando. As crianças cantaram músicas que haviam ensaiado durante a semana. O sorriso nos rostos delas era contagiante. Felipe assistia em silêncio, mas Carla notou que seus olhos estavam marejados. Quando as crianças terminaram a apresentação, Ana correu até ele e entregou uma flor. É para você, tio Felipe. Ele pegou a flor com cuidado. Obrigado, Ana. Você vai deixar a gente ficar aqui, não vai? Perguntou ela, com os olhos brilhando de expectativa. Felipe sentiu um nó na garganta. Um nó na... Carla percebeu. Aproximou-se e colocou a mão no ombro dele. Eles precisam de uma resposta, disse ela suavemente. Felipe olhou para Carla, os olhos cheios de sentimentos que não conseguia expressar. Eu preciso pensar. Carla assentiu, mas sabia que o tempo estava acabando. Naquela noite, Felipe entrou sozinho no salão antigo da mansão. Pegou o medalhão e abriu-o, olhando para a foto da filha. As palavras de Carla ecoavam em sua mente. Sentou-se diante da lareira apagada e murmurou: Eu não sei se consigo... Uma lágrima caiu sobre o medalhão. Felipe fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, sentiu que talvez estivesse pronto para dar um passo em direção ao futuro. Mas o medo ainda o paralisava. Do lado de fora, Carla observava pela janela. Sabia que algo estava prestes a mudar. Carla acordou com um nó no estômago naquela manhã. O prazo de uma semana estava terminando. Enquanto observava as crianças ainda dormindo no celeiro, sentiu uma pontada de desespero. Se Felipe decidisse encerrá-lo, o projeto acabaria ali e aquelas crianças voltariam para um lugar incerto, um destino que ela tentava evitar a todo custo. Andou em silêncio pelo espaço improvisado, ajeitando as cobertas das crianças e recolhendo brinquedos espalhados. O som do vento batendo nas telhas parecia marcar o ritmo de sua ansiedade. Precisava de uma resposta. Precisava de Felipe. Quando saiu do celeiro, viu a silhueta dele ao longe, no jardim. Estava parado diante de uma árvore frondosa, olhando fixamente para o horizonte. Carla caminhou até ele, sem fazer barulho, mas Felipe percebeu sua aproximação. Dormiu bem? Perguntou ele sem virar o rosto. Carla cruzou os braços, observando a postura tensa dele. Mais ou menos. Estou preocupada com o que vai acontecer agora. Felipe respirou fundo, finalmente se virando. Você quer uma resposta? Quero, mas não só por mim, por elas. Carla apontou para as crianças que agora corriam pelo gramado, rindo. Felipe acompanhou o olhar dela, os olhos suavizando por um instante. Elas me lembram de como eu era antes e de tudo o que perdi. Carla se aproximou um passo. E é por isso que precisa manter este lugar vivo. Para elas e por você também. Felipe ficou em silêncio e Carla sentiu que era o momento de dizer o que vinha guardando. Felipe, eu vi como você cuida delas. Vi como Ana parou de chorar quando você a abraçou. Isso mostra que você tem muito a oferecer. Ele balançou a cabeça, amargo. Você não entende.
Eu não sei se consigo. Não precisa estar perfeito para mudar vidas. Carla tocou o braço dele, sentindo-o se enrijecer. Você só precisa tentar. Felipe desviou o olhar, os lábios pressionados. Eu não quero me apegar a elas, Carla, nem a você, porque tenho medo de perder tudo de novo. As palavras a pegaram de surpresa. Carla sentiu o coração acelerar, mas manteve a calma. Felipe, eu não estou aqui para substituir ninguém, e você não vai perder. Você só vai ganhar se abrir o coração. Ele a olhou e por um segundo parecia que iria dizer algo, mas uma voz chamou o nome dele. Ana corria em direção aos dois, segurando um desenho. Tio Felipe! Ela ergueu a folha rabiscada. Olha, desenhei você com a gente. Felipe se abaixou para pegar o papel, observando o desenho simples. Ele estava ali, sorrindo ao lado de Carla e das crianças. Você acha que eu sou assim? Perguntou ele a voz baixa. Ana sorriu. Acho que você é bom. Felipe a abraçou e Carla sentiu os olhos marejarem ao ver aquela cena. Ele estava diferente, mas ainda havia uma barreira. Mais tarde, Carla organizava o almoço no celeiro quando Felipe apareceu. Ele estava mais sério do que de costume, o olhar intenso. Preciso falar com você, disse, e Carla o seguiu até um canto afastado. O que houve? Perguntou, tentando esconder a apreensão. Felipe hesitou por alguns segundos antes de dizer, eu quero que você continue com o projeto. Carla sentiu um alívio imediato. Obrigada, Felipe. Você não imagina o quanto isso significa. Mas com uma condição, ele acrescentou. Eu quero me envolver. Quero participar de tudo. Carla franziu o senho. Participar? Quero estar presente, ajudar, conhecer melhor cada uma dessas crianças. Ele olhou para ela. E conhecer melhor você também. O coração de Carla disparou. Havia algo no tom dele que ia além do projeto. Felipe, você está certo disso? Perguntou, a voz suave. Ele assentiu. Pela primeira vez em muito tempo. Estou. Carla sorriu, sentindo um calor invadir o peito. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Felipe deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Carla, eu não sei se sei como fazer isso, mas quero tentar. Os olhos dela se fixaram nos dele. Havia tanta intensidade naquele momento que ela mal respirava. Então vamos tentar juntos. Felipe levantou a mão, como se quisesse tocar o rosto dela, mas parou no meio do caminho. Posso. Carla assentiu devagar. Ele tocou sua bochecha com delicadeza e aquele gesto simples foi suficiente para que ambos entendessem que algo estava nascendo ali. Nos dias que se seguiram, Felipe cumpriu a promessa. Ele passou a participar ativamente das atividades. Levava as crianças para passear pela fazenda, ensinava a plantar árvores, consertava brinquedos quebrados. A presença dele mudou o ambiente. As crianças passaram a vê-lo como alguém em quem podiam confiar. Carla observava aquela transformação com admiração, mas também sentia uma crescente tensão entre os dois. Havia olhares que duravam mais do que deviam, toques sutis quando passavam um pelo outro, uma proximidade que só aumentava. Uma noite, após colocar as crianças para dormir, Carla estava guardando materiais no celeiro quando Felipe apareceu. Posso ajudar? Perguntou, pegando uma caixa pesada antes que ela respondesse. Obrigada, disse Carla um pouco sem jeito. Eles guardaram os materiais em silêncio por alguns minutos. A atmosfera estava carregada de algo que nenhum dos dois conseguia ignorar. Quando terminaram, Felipe se aproximou dela. Carla, ele hesitou, procurando as palavras. Eu preciso te agradecer. Não precisa, respondeu ela. Você é quem está fazendo tudo isso. Não, disse Felipe, a voz firme. Você trouxe vida de volta para este lugar, e para mim também. Carla sentiu o coração acelerar. Felipe, ele deu um passo à frente, e o olhar dele prendia o dela como se nada mais existisse. Eu não posso negar o que estou sentindo, mas tenho medo. Carla respirou fundo. Eu também tenho, mas se ficarmos presos ao medo, nunca vamos sair do lugar.
Felipe ergueu a mão e tocou os cabelos dela, afastando uma mecha do rosto. O toque era leve, mas Carla sentiu um arrepio percorrer a espinha. Eu quero você por perto, Carla, disse ele, baixinho. Ela fechou os olhos por um instante, absorvendo aquelas palavras. Quando abriu, encontrou os olhos dele tão próximos que mal conseguia pensar. Eu estou aqui. Por um instante parecia que ele iria beijá-la, mas Felipe recuou um passo, respirando fundo. Não agora. Eu ainda não estou pronto. Carla assentiu, compreendendo. Quando você estiver, eu estarei aqui. Na manhã seguinte, Felipe surpreendeu Carla ao anunciar uma festa para celebrar a continuidade do projeto. Ele queria abrir a fazenda para a comunidade, mostrar que estava disposto a recomeçar. Carla ajudou a organizar tudo: música, comidas simples, jogos para as crianças. Felipe estava ao lado dela o tempo todo, participando ativamente. No dia da festa, a fazenda ganhou vida como nunca antes. Moradores da cidade apareceram para prestigiar e as crianças estavam radiantes. Carla olhava para Felipe, que sorria ao lado de Ana, e sentia uma mistura de alegria e algo mais profundo. Durante a festa, Felipe fez um breve discurso. Eu aprendi que não podemos viver trancados no passado. Hoje esta fazenda é de vocês, assim como é das crianças. Obrigado por me ajudarem a enxergar isso. As pessoas aplaudiram e Carla sentiu uma emoção tomar conta de si. À noite, quando todos já tinham ido embora, Carla e Felipe estavam sozinhos no jardim. O silêncio era confortável, quebrado apenas pelo som dos grilos. Você foi incrível hoje, disse Carla. Felipe sorriu de lado. Só segui o exemplo de alguém que me ensinou a acreditar de novo. Carla sentiu o coração bater mais forte. Felipe, você está pronto agora? Ele se aproximou, segurou a mão dela e a puxou levemente para perto. Acho que sim. Os olhos dele estavam fixos nos dela. Carla sentiu a respiração prender quando Felipe inclinou o rosto devagar, aproximando-se. Mas antes que os lábios se encontrassem, ouviram um choro vindo do celeiro. Era Ana. Felipe suspirou e sorriu. Parece que ainda vamos ter que esperar um pouco. Carla riu baixinho. Eu espero o tempo que for preciso. Mais tarde, após colocar Ana para dormir, Felipe voltou para a varanda. Carla estava lá, olhando para o céu estrelado. Ele se aproximou em silêncio, ficou ao lado dela e segurou sua mão. Carla olhou para ele surpresa, mas Felipe apenas disse: Eu não quero mais viver sozinho. Ela apertou a mão dele de volta, sentindo que aquele era apenas o começo de algo maior. Mas sabia que o caminho ainda seria desafiador. Do lado de dentro da mansão, Felipe olhou para o medalhão sobre a mesa e murmurou: Espero que estejam vendo isso. A manhã seguinte, a festa na fazenda amanheceu calma, com uma brisa leve balançando as árvores do jardim. Carla estava no celeiro organizando os materiais com as crianças quando percebeu que Felipe não havia aparecido ainda. Desde a noite anterior, quando ele segurou sua mão na varanda e disse que não queria mais viver sozinho, algo diferente vibrava em seu peito. Era um misto de esperança e receio. Enquanto separava livros usados em uma caixa, Carla tentava manter a mente no trabalho, mas os pensamentos voavam até Felipe. Ela sabia que ele ainda carregava feridas profundas. Por mais que estivesse se abrindo aos poucos, algo nele parecia ainda preso a um passado que o machucava todos os dias. Tia Carla, olha o que eu desenhei! Ana apareceu sorridente com um papel nas mãos. Carla se abaixou para olhar. Era um desenho dela e de Felipe, cercados pelas crianças. Carla sorriu, sentindo o coração apertar. Está lindo, Ana. Posso guardar comigo? Pode, mas eu queria mostrar para o tio Felipe também, disse a menina, correndo até a porta do celeiro. Ele está vindo! Carla se levantou e seus olhos encontraram Felipe atravessando o jardim. Ele parecia mais leve, mas ainda havia aquela sombra nos olhos. Quando entrou no celeiro, cumprimentou cada criança, ajudou a levantar uma que havia tropeçado e depois se aproximou de Carla. Precisamos conversar, disse ele, a voz baixa, apenas para ela.
Carla sentiu um frio na barriga. Claro. Quer ir para a varanda? Melhor irmos para um lugar mais reservado, respondeu Felipe olhando em volta. Vamos até a biblioteca da mansão. Carla assentiu, tentando esconder a ansiedade. Caminharam lado a lado, em silêncio, até a grande casa. Ao entrarem na biblioteca, Felipe fechou a porta devagar. O cheiro de madeira e livros antigos preenchia o ambiente. O que houve? Perguntou Carla com cuidado. Felipe passou a mão pelos cabelos, visivelmente nervoso. Eu não posso mais fugir do que preciso te contar. Mas é difícil, Carla. Ela deu um passo à frente. Felipe, eu estou aqui. E não vou embora, aconteça o que acontecer. Ele a olhou por um instante, como se precisasse daquela certeza. Respirou fundo e começou. Eu já te disse que perdi minha esposa e minha filha no incêndio. Mas não te contei tudo. Carla sentiu o coração apertar. O que mais aconteceu? Felipe caminhou até a janela, observando o jardim. Naquela época, eu estava obcecado pelo trabalho. Achava que precisava garantir um futuro perfeito para a minha família. Mas, na verdade, estava ausente. Eu vivia viajando, passava semanas sem vê-las. Carla ficou em silêncio, ouvindo cada palavra. No aniversário da minha filha, Felipe parou, a voz embargada. Ela me ligou pedindo que eu voltasse mais cedo. Disse que queria apenas que eu estivesse lá quando soprasse as velas. E eu adiei o voo. Carla engoliu em seco. Felipe, quando cheguei, a casa estava em chamas, disse ele, a voz falhando. Os bombeiros não conseguiram salvá-las, e eu nunca mais consegui me perdoar. Carla sentiu os olhos marejarem. Aproximou-se devagar, tocou o braço dele. Você não tem culpa do que aconteceu. Felipe virou-se para ela, os olhos cheios de dor. Eu devia estar aqui. Se eu tivesse voltado, talvez pudesse ter feito algo. Felipe, você não podia prever. Carla colocou as mãos no rosto dele, obrigando-o a olhar para ela. Se continuar se culpando, vai se afundar cada vez mais. Ele respirou fundo, fechando os olhos por um instante. Eu não sei como parar. Então deixa eu te ajudar, disse Carla com a voz suave. Você não precisa carregar esse peso sozinho. Felipe a olhou, e Carla viu algo diferente em seu olhar. Era como se, finalmente, ele estivesse disposto a soltar um pouco da dor que o prendia há tanto tempo. Carla, eu tenho medo, murmurou ele. Eu também tenho, respondeu ela. Mas medo não pode nos impedir de viver. Felipe ergueu as mãos, segurou as dela contra o próprio rosto. Você está me mostrando isso, e eu não sei como agradecer. Carla sorriu levemente. Não precisa me agradecer. Só precisa continuar tentando. Por um instante, ficaram apenas se olhando, e Carla sentiu a proximidade deles aumentar. Felipe inclinou o rosto devagar, mas antes que os lábios se encontrassem, ele se afastou, respirando fundo. Eu quero fazer isso direito, disse ele. Quero que seja no momento certo. Carla assentiu, compreendendo. O momento certo vai chegar. Nos dias seguintes, Felipe parecia mais presente do que nunca. Ele participava das atividades com as crianças, ajudava Carla a organizar as aulas improvisadas, até cozinhava junto com os voluntários. Carla sentia que ele estava mudando, mas sabia que as feridas ainda estavam lá, cicatrizando lentamente. Uma tarde, Ana se aproximou de Carla enquanto Felipe contava histórias para um grupo de crianças. Tia Carla, o tio Felipe está diferente, né? Carla sorriu. Está, sim. É porque ele gosta de você? Perguntou Ana, com a inocência de uma criança. Carla ficou sem saber o que responder. Talvez. Mas sabe o que é mais importante? Ele está começando a gostar de viver de novo. Ana sorriu e correu de volta para Felipe. Carla observou a cena, sentindo um calor no peito. Certa noite, depois que as crianças dormiram, Carla foi até a varanda da mansão. Felipe estava lá, sentado em uma poltrona, segurando o medalhão que carregava sempre consigo. Posso me sentar? Perguntou ela. Felipe fez um gesto com a cabeça e Carla sentou-se ao lado dele. Sabe, eu passei anos olhando para esta foto.
tentando entender por que a vida foi tão cruel comigo, disse ele, abrindo o medalhão. Mas agora eu olho e penso que talvez elas quisessem que eu fosse feliz. Carla colocou a mão sobre a dele. Eu tenho certeza de que elas queriam. Felipe virou-se para ela, o olhar intenso. Carla, você trouxe luz para este lugar. E para mim, eu sinto algo por você, mas... Mas o quê? Perguntou ela, com o coração acelerado. Tenho medo de não saber amar direito, confessou Felipe. Carla segurou a mão dele com firmeza. Amar não é sobre fazer tudo certo, é sobre estar presente, de verdade, e você já está fazendo isso. Felipe ficou em silêncio por um momento, depois sorriu levemente. Eu quero tentar. Carla sentiu o coração disparar. Eu também quero. Dessa vez Felipe não recuou. Inclinou-se devagar e tocou os lábios dela com delicadeza. O beijo foi suave, cheio de emoção contida, como se ambos soubessem que estavam se entregando a algo maior. Carla sentiu as mãos de Felipe segurarem as suas, e por um instante tudo pareceu parar. Quando se separaram, Felipe a olhou, os olhos brilhando. Eu precisava disso. Carla sorriu, ainda sentindo o coração acelerado. Eu também. Nos dias que se seguiram, Felipe e Carla começaram a compartilhar mais momentos juntos. Conversavam até tarde, faziam planos para o projeto, riam das trapalhadas das crianças. Mas havia momentos em que Felipe se retraía e Carla sabia que era o passado, falando mais alto. Uma tarde, durante uma atividade de pintura no jardim, uma criança comentou sobre família. Felipe ficou em silêncio, observando os pequenos, e Carla percebeu a tristeza em seu olhar. Mais tarde, quando estavam sozinhos, Carla perguntou, "Você está bem?" Felipe respirou fundo. "Ainda dói. Acho que sempre vai doer." Carla acariciou o rosto dele. A dor não some de uma hora para outra, mas ela pode dar lugar a outras coisas. Felipe segurou a mão dela contra o próprio rosto. "Você me dá forças, Carla." Ela sorriu levemente. "E você está dando forças para todas essas crianças." Felipe a beijou novamente, um beijo mais firme dessa vez, como se quisesse gravar aquela sensação para sempre. Naquela noite, Felipe chamou Carla até a biblioteca. Quando ela entrou, viu sobre a mesa um conjunto de documentos. "O que é isso?" perguntou. Felipe a olhou nos olhos. "Estou transferindo a administração da fazenda para o projeto social. Quero que isso se torne um lar definitivo para as crianças." Carla levou a mão à boca, surpresa. "Felipe, isso é enorme. É o certo a fazer," disse ele, firme. "Mas quero que você esteja comigo em cada passo." Carla sentiu as lágrimas descerem. "Eu estarei." Felipe se aproximou, segurou o rosto dela nas mãos. "Carla, eu estou pronto para começar uma nova história. Com você." Carla sorriu entre as lágrimas e Felipe a beijou com intensidade. Mas no fundo, ambos sabiam que a jornada estava apenas começando e que ainda havia feridas a serem enfrentadas. A assinatura dos documentos que tornavam a fazenda o novo lar definitivo das crianças trouxe uma onda de emoções para Carla. Ela se lembrava do dia em que atravessara os portões da propriedade pela primeira vez e ouvira Felipe gritar que saísse de sua casa. Agora, aquela mesma casa se tornaria um refúgio para tantos pequenos que precisavam de esperança. Mas ao mesmo tempo que sentia a alegria, Carla percebia que Felipe ainda travava batalhas internas. Ele estava mudando, mas algo nele parecia ainda em conflito. Naquela manhã, Felipe estava na varanda, observando as crianças brincarem no jardim. Segurava o medalhão nas mãos e parecia distante, como se sua mente estivesse em outro lugar. Carla se aproximou devagar, respeitando o silêncio dele. "Está tudo bem?" perguntou suavemente. Felipe olhou para ela como se despertasse de um transe. "Eu estava pensando em como tudo isso mudou. Essa casa, esses risos, é como se tivesse vida de novo." Carla sorriu. "Porque você deu essa chance." Ele desviou o olhar. "Não sei se fui eu ou se foi você, Carla. Desde que chegou, você trouxe algo que eu não sabia mais sentir." Carla tocou levemente a mão dele.
Felipe, não tente entender tudo. Apenas viva. Felipe sorriu de forma quase tímida e fechou o medalhão. Você me faz querer tentar. Os dias que se seguiram foram cheios de trabalho. Carla e Felipe, junto aos voluntários, começaram a reformar alguns espaços da fazenda. Antigos galpões foram adaptados para dormitórios mais adequados, salas de aula improvisadas foram criadas e cada criança recebia a atenção que antes parecia impossível. Felipe participava de tudo, pintava paredes, carregava tábuas, cuidava das crianças. Carla percebia que, ao se envolver, ele se aproximava mais dela, mas também notava os momentos em que ele se afastava, sozinho, principalmente à noite. Uma noite, Carla o encontrou no salão antigo da mansão, o mesmo onde vira pela primeira vez as fotos da esposa e da filha. Ele estava sentado no chão, olhando para as fotografias espalhadas à sua frente. Felipe, chamou suavemente. Ele levantou os olhos, e Carla viu que estavam marejados. Eu sinto como se estivesse traindo a memória delas. Carla se ajoelhou ao lado dele. Não está. Mas às vezes sinto que estou deixando para trás, murmurou Felipe. Carla segurou a mão dele. Felipe, amar de novo não é esquecer. É honrar o que você viveu, mas escolher continuar. Ele respirou fundo, deixando que as palavras dela penetrassem no coração. Você tem razão, mas é difícil. Eu sei, disse Carla, acariciando o rosto dele, e eu estarei ao seu lado em cada passo. Felipe a olhou com uma intensidade que fez Carla sentir um calor percorrer seu corpo. Ele aproximou o rosto devagar e a beijou. Dessa vez, o beijo foi profundo, carregado de tudo o que ele vinha guardando. Carla sentiu que, aos poucos, ele estava se permitindo amar de verdade. No dia seguinte, Felipe reuniu as crianças no jardim. Carla estava ao lado dele, observando enquanto ele explicava que cada um teria um espaço seguro, que aquela seria a nova casa deles. Vocês fazem parte desta família agora, disse Felipe emocionado. E eu quero que saibam que nunca mais estarão sozinhos. As crianças o abraçaram, e Carla não conteve as lágrimas ao vê-lo cercado por aqueles pequenos braços. Era a prova viva de que Felipe estava deixando o orgulho e a dor cederem lugar ao amor. Mas mesmo assim, Carla sabia que ainda havia um último muro a ser derrubado. Algumas semanas depois, Carla recebeu uma ligação de uma organização da cidade que queria conhecer o projeto. Eles estavam interessados em oferecer apoio financeiro e enviar mais crianças para a fazenda. Quando contou a Felipe, ele pareceu hesitar. Mais crianças? Felipe, isso é bom, disse Carla animada. Podemos ajudar ainda mais vidas. Mas e se eu não der conta? Perguntou ele, a insegurança evidente. Carla se aproximou, segurando as mãos dele. Você já está dando conta, e não está sozinho. Felipe a olhou por um instante e depois respirou fundo. Está certo. Vamos abrir as portas para mais crianças. No dia da visita da organização, a fazenda estava cheia de vida. As crianças mostravam seus quartos, os espaços onde estudavam e brincavam. Carla guiava os representantes, explicando como tudo havia começado. Felipe observava à distância, sentindo orgulho do que tinham construído. Mas também sentia o peso da responsabilidade. Ele não queria decepcionar ninguém, principalmente Carla. Quando a reunião terminou, Carla o encontrou na varanda. Eles ficaram impressionados. Disseram que querem investir no projeto. Felipe sorriu, mas havia algo nos olhos dele. Eu só não quero falhar. Carla o abraçou. Você não vai. Nós vamos fazer isso juntos. Felipe a abraçou de volta e naquele instante sentiu algo dentro de si mudar. Era como se, finalmente, estivesse deixando para trás a barreira que o impedia de se entregar por completo. As semanas seguintes foram intensas. Mais crianças chegaram e Felipe se dedicou ao máximo para que cada uma se sentisse acolhida. Ele não era apenas o dono da fazenda, mas uma figura de referência para elas. Carla observava tudo com o coração cheio.
Cada sorriso das crianças era um lembrete do quanto tinham avançado, mas também percebia que Felipe estava mais próximo dela do que nunca. Ele buscava sua companhia em todos os momentos, como se tivesse medo de perdê-la. Uma noite, após colocar as crianças para dormir, Felipe chamou Carla para a varanda. O céu estava limpo, estrelado, e a luz da lua iluminava o rosto dele. "Carla, eu preciso te dizer algo", disse ele segurando as mãos dela. "O que foi?", perguntou, sentindo o coração acelerar. "Eu não quero mais viver com medo", disse Felipe, a voz firme. "Quero que você faça parte da minha vida, de tudo o que estou construindo aqui." Carla sentiu as lágrimas descerem. "Eu já faço parte." Felipe sorriu, aproximando o rosto do dela. "Quero que seja para sempre." Carla sorriu de volta, e o beijo que trocaram naquele instante foi diferente de todos os outros. Era a confirmação de que Felipe havia finalmente deixado o orgulho e o medo caírem por terra. Na manhã seguinte, Felipe reuniu todos na fazenda. Crianças, voluntários, Carla. Ele queria agradecer por terem acreditado naquele sonho. "Esta fazenda não é mais minha", disse ele emocionado. "É nossa. Cada criança, cada pessoa que ajudou a transformar este lugar. Eu sou grato por cada um de vocês." As crianças aplaudiram e o abraçaram. Carla estava ao lado dele, orgulhosa. Depois, quando estavam sozinhos, Carla disse: "Você mudou tanto, Felipe." "Eu não teria conseguido sem você", respondeu ele, tocando o rosto dela. "Você me mostrou que eu ainda podia amar." Carla sorriu. "E você me mostrou que vale a pena acreditar." Felipe a abraçou, sentindo que finalmente estava livre. Livre do passado, do peso da culpa, livre para construir uma nova vida. Naquela noite, Felipe estava na varanda segurando o medalhão. Carla se aproximou e sentou-se ao lado dele. "Está pensando nelas?", perguntou. Felipe abriu o medalhão e olhou para a foto da esposa e da filha. "Sempre. Mas hoje, pela primeira vez, eu não sinto que estou preso ao passado." Ele fechou o medalhão e segurou a mão de Carla. "Quero começar de verdade uma nova vida com você." Carla sorriu, emocionada. "Eu também quero." Felipe a beijou com intensidade, sentindo que todas as barreiras que um dia ergueu haviam caído por completo. Mas, no fundo, ele sabia que ainda havia um passo importante a ser dado. Mostrar para Carla que ela era mais do que a razão de tudo aquilo. Era o amor da vida dele. As estrelas brilhavam no céu limpo daquela noite, e a fazenda estava mergulhada em um silêncio pacífico, interrompido apenas pelo som distante dos grilos. Carla caminhava descalça pelo jardim, sentindo a grama fria sob os pés, quando viu Felipe sentado na varanda, como fazia todas as noites. Ele segurava o medalhão nas mãos, mas ao contrário de antes, não havia dor em seu semblante. Havia paz. "Ainda está acordado?", perguntou Carla, aproximando-se. Felipe levantou o olhar e sorriu ao vê-la. "Estava esperando você." Ela sentou-se ao lado dele, apoiando a cabeça em seu ombro. "Estava com as crianças. Algumas ainda têm dificuldade para dormir. Elas vão se acostumar", disse ele, entrelaçando os dedos aos dela. "Hoje eu percebi o quanto essa fazenda está diferente. É cheia de vida." Carla sorriu, mas havia um brilho melancólico em seus olhos. "E você está diferente também." Felipe a olhou nos olhos. "Porque você me mudou, você me fez enxergar que não posso viver preso ao passado." Carla tocou o rosto dele com delicadeza. "Você apenas precisava de uma chance para acreditar de novo." Felipe segurou a mão dela contra o próprio rosto. Carla, eu tenho algo importante para te dizer." "O quê?", perguntou, o coração acelerado. Ele respirou fundo. "Quero que a gente construa uma vida juntos. Quero que essa fazenda seja a nossa casa, não só das crianças. Quero que você saiba que eu te amo." Carla sentiu os olhos marejarem. Felipe, não precisa responder agora", disse ele sorrindo. "Mas eu precisava que você soubesse." Carla se inclinou e o beijou suavemente. Um beijo que carregava todas as respostas que ele precisava. "Eu também te amo", disse ela,
quando se separaram. Felipe sorriu como se estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez na vida, mas ainda havia algo que ele precisava fazer. Nos dias seguintes, Felipe começou a organizar algo em segredo. Carla percebia que ele estava mais pensativo, fazendo ligações discretas, saindo cedo da fazenda sem dizer exatamente para onde ia. Quando ela perguntava, ele apenas sorria e dizia: "Logo você vai entender." Carla não insistia, confiava nele, mas seu coração estava curioso. Enquanto isso, a rotina da fazenda seguia cheia de vida. Mais crianças chegavam, voluntários se uniam ao projeto e a comunidade ao redor começava a enxergar a fazenda como um símbolo de esperança. Felipe estava presente em cada detalhe. Ajudava nas refeições, ensinava as crianças a plantar, contava histórias antes de dormir. Carla observava tudo com uma alegria difícil de descrever. Felipe não era mais o homem amargo e fechado que conheceu. Agora era alguém capaz de rir, de se emocionar, de construir algo maior do que ele mesmo. Uma tarde, Felipe chamou Carla até o salão principal da mansão. As crianças estavam reunidas. Os voluntários também. Havia uma expectativa no ar. "O que está acontecendo?" perguntou Carla, sorrindo desconfiada. Felipe pegou um microfone improvisado e olhou para ela. "Hoje eu quero fazer algo que talvez devesse ter feito antes, mas aprendi que tudo tem o seu tempo." Carla franziu o senho. "Felipe?" Ele sorriu e fez sinal para que ela se aproximasse. Quando Carla chegou ao centro do salão, Felipe se ajoelhou diante dela, segurando sua mão. "Carla, você entrou na minha vida quando eu menos esperava. Eu estava destruído, sem acreditar em nada, e você me mostrou que o amor pode curar até as feridas mais profundas. Quero passar o resto da minha vida ao seu lado, construir essa família com você. Você aceita se casar comigo?" Carla sentiu as lágrimas descerem antes mesmo de conseguir responder. As crianças aplaudiam, os voluntários sorrindo emocionados. "Felipe, é claro que eu aceito", disse ela, abraçando-o. O salão explodiu em aplausos. Felipe se levantou e a beijou, e Carla sentiu como se todo o peso do passado tivesse sido finalmente deixado para trás. A preparação para o casamento começou imediatamente, mas Felipe tinha mais uma surpresa para Carla. "Quero que o nosso casamento seja aqui, na fazenda, cercado por tudo o que construímos juntos", disse ele. Carla concordou. Não havia lugar mais especial. Nos dias que antecederam a cerimônia, a fazenda ganhou um brilho diferente. As crianças ajudavam a decorar o jardim com flores, os voluntários montavam um altar simples sob a grande árvore que Felipe tanto gostava. O ambiente estava cheio de risadas, música e expectativa. Carla, no entanto, tinha um pedido. "Felipe, quero que esse casamento não seja só nosso. Quero que cada criança aqui sinta que está sendo celebrada também." Felipe sorriu. "Isso é a sua cara, Carla. Vamos fazer assim." O grande dia chegou com um céu azul perfeito. As crianças estavam arrumadas, as meninas com flores nos cabelos, os meninos com camisas brancas. Os voluntários se emocionavam ao ver a transformação daquele lugar. Carla caminhou pelo corredor improvisado com um vestido simples, mas lindo. As crianças seguravam as fitas decorativas que enfeitavam o caminho. Felipe a esperava no altar, com um sorriso que parecia iluminar tudo ao redor. "Você está linda", disse ele quando ela chegou. "E você está nervoso", respondeu Carla sorrindo. "Estou, mas é de felicidade", confessou Felipe. O celebrante falou sobre amor, sobre recomeços, sobre a importância de transformar dor em vida. Felipe e Carla trocaram votos sinceros que fizeram todos os presentes chorarem. "Eu prometo nunca mais me esconder", disse Felipe emocionado. "E prometo te amar todos os dias da minha vida. Eu prometo caminhar ao seu lado em qualquer circunstância", disse Carla, com lágrimas nos olhos. "E prometo amar você e cada criança que este lugar acolher."
Quando se beijaram, as crianças soltaram balões coloridos no céu e a fazenda parecia mais viva do que nunca. Depois do casamento, Felipe e Carla reuniram todos no salão da mansão. Ele tinha um último gesto a fazer. Hoje não estamos apenas celebrando o nosso amor, disse Felipe. Estamos celebrando cada um de vocês. As crianças o olhavam com atenção. Felipe segurou o microfone e continuou. Quero que vocês saibam que esta fazenda não é apenas um abrigo. É a casa de vocês. E cada um aqui faz parte da nossa família. As crianças começaram a chorar e aplaudir, e Felipe não conseguiu segurar a emoção. Carla o abraçou, orgulhosa. Você conseguiu, Felipe. Você caiu todas as barreiras. Não teria conseguido sem você, disse ele, beijando-a. Os meses seguintes foram de muito trabalho, mas também de muita felicidade. O projeto cresceu, a comunidade se engajou ainda mais, e a fazenda se tornou referência no acolhimento de crianças. Felipe e Carla estavam mais unidos do que nunca. Uma tarde, Felipe chamou Carla até o antigo salão da mansão. Lá estavam todas as crianças, segurando cartazes coloridos. O que está acontecendo? Perguntou Carla, surpresa. Felipe sorriu. Queríamos te agradecer. As crianças começaram a gritar juntas. Obrigada, tia Carla. Carla sentiu as lágrimas descerem. Felipe se aproximou, segurou as mãos dela e disse: Você foi a peça que faltava para que tudo isso acontecesse. Eu te amo. Carla o abraçou. E naquele instante percebeu que estavam vivendo exatamente a vida que sonharam. Juntos, cercados por amor e esperança. Algum tempo depois, Felipe e Carla estavam sentados na varanda, observando as crianças brincarem. Felipe segurava o medalhão, mas desta vez havia algo diferente. Ele abriu, olhou para a foto da esposa e da filha e sorriu. Obrigado por me ensinarem a amar, murmurou, fechando o medalhão. Carla tocou a mão dele. Elas teriam orgulho de você. Felipe a olhou e sorriu. E eu tenho orgulho do que construímos juntos. Eu também, respondeu Carla. Ele a beijou, um beijo cheio de gratidão e amor. O sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de tons dourados e alaranjados. Acho que finalmente estamos vivendo, disse Felipe. Estamos, respondeu Carla, sorrindo. E tudo começou com um grito que mudou nossas vidas. Felipe riu, lembrando-se daquele dia. E agora, que venha o resto da nossa história. Carla se aconchegou em seus braços e Felipe a abraçou com força. A fazenda estava cheia de vida, de risos, de amor. E pela primeira vez em muito tempo, Felipe tinha certeza de que o futuro seria tão bonito quanto aquele momento. Às vezes, o maior desafio que enfrentamos não está no mundo ao nosso redor, mas dentro de nós mesmos. Felipe acreditava que, ao se fechar para a vida, estaria protegido da dor. Mas a verdade é que, quando nos isolamos, perdemos também a chance de experimentar o amor, a alegria e os recomeços que a vida pode nos oferecer. A história dele nos lembra que o verdadeiro ato de coragem não é se manter imune, mas ter a humildade de se abrir, mesmo com medo. Assim como Felipe, todos nós carregamos feridas e culpas do passado. Mas quando escolhemos transformar a dor em aprendizado e estender a mão para quem precisa, não apenas curamos a nós mesmos, também mudamos a vida de outras pessoas. A felicidade não está em ter tudo sob controle, mas em aceitar que o amor, seja por alguém, por uma causa ou por um propósito, tem o poder de reconstruir qualquer coração. E você, essa história falou com o seu coração de alguma forma? Deixe aqui nos comentários o que mais te tocou e o que você aprendeu com Felipe e Carla. Vou adorar ler a sua opinião. Se você gostou dessa história, deixe o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as próximas histórias emocionantes que estamos preparando com muito carinho.